Por que eles temem a bomba nuclear, a guerra nuclear? Por causa do poder de destruição que uma bomba nuclear tem, certo? Por causa do poder de destruição que a bomba nuclear tem, ela mata muita pessoa, certo? Então, no período das aberturas dos selos, que vai simbolizar o vermelho a guerra, o branco o anticristo, o amarelo, o arco preto simboliza a fome, devido à guerra, por não ter alimento, vai ter um período de grande fome, como nunca houve em toda a humanidade. E pelo avanço da tecnologia, das suas armas bélicas, vai ter uma morte muito grande que nunca houve em face da terra nenhum, certo? Como Mateus 24, 21 fala que é um período de angústia e aflição como nunca houve e nunca haverá, esse período da grande tribulação, certo? Vamos lá, a gente parou no versículo de número 9, versículo 8, versículo 9. E haverá aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, certo? Então, esses aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Quem a gente está falando aqui? Os missionários, daqueles que estão fazendo a obra de Deus, e por fazer a obra de Deus estão sendo mortos, perseguidos, certo? Esse é os que está falando aqui no versículo 9. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousarem ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que havei de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então o que vai acontecer aqui no período da grande tribulação? O terremoto. Esse terremoto que aconteceu aqui, esse tempo agora, foi terrível, não foi? Na Turquia? Não foi? Esse terremoto aqui vai ser muito pior. Muito pior. Pelo que o texto de Mateus vai dizer. Certo? 24, 21. Tempo de angústia e aflição como nunca houve, como nunca haverá. Então vai ser muito pior. Certo? O temor de terra, o sol se tornará negro como saco de silício, ou seja, vai mudar a atmosférica aqui. O sol ele vai se transformar em escuridão, o dia vai virar noite, certo? A lua se tornará como sangue, efeito no espaço sideral, no período da grande tribulação. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Ou seja, as estrelas, meu amigo, caindo no céu. Imagine como é que vai ser quando as estrelas se soltarem do céu e cair sobre a face da terra. O que vai ser dos moradores que habitam sobre a terra? Por isso que a gente tem que receber a Cristo quando está vivo, quando ainda não acontece esse período de grande tribulação. Por isso a gente tem que se acertar com Jesus nesse período agora, para a gente não experimentar o período da grande tribulação, porque o período da grande tribulação é o período da ira do Cordeiro sobre a terra, certo? Vamos lá. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Ilhas e montes serão removidas do seu lugar, devido ao terremoto, devido aos efeitos da natureza, certo?
E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disse: ai aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondam-me do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode resistir? Então o período da grande tribulação vai ser um período da ira do Cordeiro sobre a humanidade, certo? Vai ser um período da ira do Cordeiro sobre a humanidade, certo? Vamos lá, lemos Apocalipse capítulo 6, versículo 17, do 1 ao 17. O que acontecerá durante a grande tribulação? Serão abertos os selos divinos. Então, abertos os selos divinos, será desencadeado todas essas coisas aqui que eu li, que eu falei, tá bom? Serão tocadas as trombetas do juízo de Deus. Vamos lá? Apocalipse capítulo número 8, versículo 1 ao 20. Certo? Além de acontecer, Apocalipse 8, versículo 1 ao versículo 20. Pensa que acabou por aí? Não. Ainda tem mais juízo de Deus sobre a terra. Isso tudo, imagine como que a terra vai ficar. O caos que vai acontecer. O que vai ser feito agora? O toque da trombeta do juízo de Deus. Cada toque da trombeta é um juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade que rejeitaram Jesus. Certo? Vamos lá. Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio do céu. Quando por meia hora, e ouviu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso, só para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tocou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então o que vai acontecer? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e a terça parte, e toda a erva verde foi queimada. Então, quando o anjo tocar a primeira trombeta, o que vai acontecer? Saraivas, fogos com sangue descerá do céu. Queimará a terça parte de tudo que é verde que você pensa. Árvores, plantas, certo? Se queimar a terça parte das árvores e plantas que temos na terra, o que acontecerá com o ar? Será contaminado. Por quê? Todos nós sabemos que as plantas, elas fazem a fotossíntese, certo? E isso vai ajudar o quê? Ajuda a humanidade. Por quê? Por causa da respiração, certo? Quanto lugar mais arejado, mais árvore, melhor é o ar ali, a respiração, o oxigênio nesse lugar. Quando a terça parte
das árvores, das plantas, tudo se queimar com o toque da trombeta, que descerá saraivas e sangue do céu, certo? A respiração vai ficar restrita. E se a respiração ficar restrita, os problemas de saúde respiratórias aumentarão. Se hoje temos problemas respiratórios por aí, fora de sério, imagine nesse período aqui, com todas as plantas, com tudo que temos, árvores por aí, já tem problemas respiratórios, asma, certo? Agora, Covid que está por aí, certo? Imagine quando isso acontecer. As terça parte de tudo que é erva se queimar, por causa do toque da primeira trombeta, que é o juízo de Deus sobre a terra, certo? Derramando fogo do céu, queimando a parte da terra, certo? Queimando as partes de tudo que é verde na terra, certo? Vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande fonte, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte da naus. Ou seja, o texto vai dizer aqui que foi lançado, certo? Foi lançado no mar uma coisa como se um grande monte, ou seja, como se fosse um grande meteoro, né? Ardendo em fogo e tornou-se em sangue. A terça parte dos mares, das águas, foram contaminadas por sangue, por esse objeto que caiu sobre o mar. Destruiu todo que é tipo de animal marinho, de peixe, certo? De navegações, de navio, que você pode imaginar, de naus, de navio, de tudo que você vê imaginar. Então quem faz os transportes de contêineres de alimentos de um lado da Europa para o outro, são o quê? São os navios, são os contêineres. E isso vai ser destruído, vai ser dizimado. Então vai faltar alimento para chegar. Os animais vão morrer, então não vai ter alimentos como peixe, certo? Crutáceos, não vai ter, certo? Então vai ter fome. Muito além disso, isso vai desencadear doenças. Porque a água vai ser contaminada, as pessoas que vão consumir a água vão ser contaminadas. E se isso acontecer, as pessoas vão o quê? Morrer. Certo? Vamos lá. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e dos fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Certo? Então, falou primeiro das águas salgadas, dos mares, certo? E agora eles falaram do rio, da água doce, água potável. Caiu uma grande estrela, certo? Nos rios, certo? E contaminou toda a água. E contaminando, vai acontecer o quê? Pessoas vão morrer, porque as pessoas bebem água o quê? Doce, certo? As fontes das águas vão ser contaminadas, certo? Capítulo 12. E o quarto anjo tocou e foi ferido a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escureçam, e a terça parte do dia não brilhe, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra,
por causa dos outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda há de tocar. Então, e o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol. A terça parte do sol, a terça parte das estrelas vão ser o que? Ferida. Isso vai mexer o que? Com o dia e com a noite. O dia vai ser reduzido, certo? A noite não vai ter mais o seu brilho, vai ser um período de escuridão, um período de treva, certo? Então isso vai acontecer no período da grande tribulação. Ainda vou continuar lendo na próxima aula o toque dos outros anjos, das outras trombetas. Deixa eu ver se eu consigo dar, porque senão eu não entro no próximo toque. Vamos ver rapidamente. E olhei e vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda há de vir tocar. E o 5º anjo tocou a trombeta, e eu vi, capítulo 9, e o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do fogo, e a fumaça deu uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram os gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem escorpiões na terra. O poço do abismo sujo foi aberto, fumaça saiu, contaminou o ar da terra, gafanhotos serão libertos e vão consumir sobre a terra. Escorpiões da terra, escorpiões têm um poder de mortandade muito grande. Vai ser inúmeros escorpiões picando os humanos, certo? E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses atormentasse o seu tormento. Era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Ou seja, os homens daqui estão sendo feridos pelo momento de 5 meses, certo? Mas não estão morrendo, só estão sentindo dores, como a picada de escorpiões, dores terríveis. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, as dores vão ser tão grandes por causa das picadas desses animais, que o homem vai desejar a morte e a morte não vai chegar. Porque esse toque dessa trombeta vai ser para atormentar os homens que não receberam Jesus, certo? E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao do cavalo aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante a ouro, e outro rosto era como rosto de homem. Ele tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Ele tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combater. Ele tinha cauda semelhante ao dos escorpiões e agrilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si reis, o anjo do abismo, em que em hebraico era o seu nome Abaddon, em grego Apolião, passando e já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ou seja, nesse período, demônios vão ser libertos do poço do abismo. Esses demônios vão atormentar os homens sobre a terra, certo? Aqueles que não receberam Jesus, aqueles que ficaram no período da grande tribulação, vão ser
atormentados por demônios que serão soltos. Demônios terríveis. Esses que vocês estão vendo aí, manifestaçãozinhas que fazem para a igreja, que já faz um estrago danado, que já aprisionam o homem nas drogas, que já aprisiona o homem no álcool, que já aprisiona a mulher na prostituição, não chega nem a sujeira desses demônios que vão ser soltos aqui no período da grande tribulação. Tá bom? Na próxima aula eu vou continuar ainda sobre o tocar dessas trombetas, certo? Falta mais 2 trombetas a ser tocadas, que vai falar mais a fundo sobre esses demônios que vão ser libertos. Tá? Essa aula não tem como eu dar uma só aula, vocês não vão entender se eu dar correndo, sem percorrer a Bíblia com vocês, sem explicar versículo por versículo, vocês não vão entender. O intuito de eu dar aula aqui é para vocês entenderem, tá? E causar um certo temor dentro de nós, para a gente ficar mais crente ainda, para a gente ser arrebatado juntamente com Cristo, para a gente não passar por esse período de grande angústia. Tá bom? Nós entendemos, somos pré-tribulacionistas, certo? A igreja não passa pelo período da grande tribulação, é assim que nós entendemos. Como eu já falei para vocês, tem escolas que acreditam que a igreja passará, certo? Tem escolas que acreditam que a igreja passará pelo primeiro período, mas a gente não passará por esse período, certo? Eu já li algumas bases bíblicas para vocês, lá em Tessalonicenses vai dizer que Deus não nos chamou para ira, mas sim para a salvação. E o período da grande tribulação é a ira de Deus sobre a humanidade. Assim como Ló, ele foi tirado de Sodoma e Gomorra antes da destruição, a igreja é tirada da terra antes da grande tribulação. Assim como Noé foi guardado do dilúvio, a igreja é guardada nesse período da grande tribulação. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Eu vou tirar a foto aqui, vou botar lá no grupo, tá bom? Para vocês copiar. Eu vou botar de todas as aulas que a gente está dando para vocês seguirem uma sequência. Eu não vou botar nas próximas, certo? Porque eu vou botar pausadamente, depois após a aula eu boto, para vocês se acompanhando, tá bom? Para vocês não se perderem, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vem, vamos orar para a Daniel vai fazer essa oração. Pegar no sermão, domingo, todo domingo, tem pessoas que Senhor Deus, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, Santo dos Santos, dos Santos, agradecemos, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando cada membro dessa igreja, Senhor, com o teu poder, com a tua santidade. Pai querido, peço perdão ao Senhor, se eu cometi algo por Senhor, se não for da graça do Senhor, peço perdão, Pai querido. Pai querido, agradecemos por esse ar que respiramos, agradecemos pelo alimento que não falta, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. Pai querido, que o Senhor, peço ao Senhor que o Senhor venha estar nos protegendo, nos guardando, Senhor, por onde nós andarmos, Senhor. Cada membro dessa igreja, Senhor, o pastor da igreja, Pai querido, os líderes, os presbíteros, os diáconos, os membros. Pai querido, isso que eu peço ao Senhor e agradecemos, Senhor. Obrigado por agradeço por essa aula abençoada que o Senhor nos deu hoje, Senhor, pelas essas palavras santas, essas palavras sábias. Pai querido, cada dia estamos aprendendo mais, Senhor. Cada domingo, cada quarta-feira, os dias de culto, de sábado, de ação social, Senhor. Os cultos de libertação às quarta-feiras, os cultos de louvor e adoração ao domingo, a IBD de manhã, Senhor. Senhor, agradecemos por essas bênçãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, vou mandar para você depois, tá? Tá bom. Qual grupo que o senhor vai mandar? Lá da EBD.